Pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa atividade. Bem, vamos tratar aqui pontualmente da capacidade para testar e, em seguida, ato contínuo, a figura do testamenteiro. Nesse sentido de consequência, vamos aqui, portanto, fazer a leitura pontual do artigo 1860 e, em seguida, o artigo 1861. Bem, nesse sentido de consequência, vamos lá. Artigo 1860 do Código Civil Brasileiro diz o seguinte: a lei dos incapazes não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem o pleno discernimento. Sequencialmente, o parágrafo único diz o seguinte: podem testar os maiores de 16 anos. Pessoal, vamos aqui às observações. Primeiramente, pessoal, a lei dos incapazes não pode testar os que, no ato de fazer, não tiveram o que, gente? Discernimento. Aqui reverbera duas informações pontuais. O incapaz não pode testar como regra, excetuando quando atinge o que, gente? A idade para testar. Quando estiver maior de 16 anos, ele atinge o que, gente? A capacidade para testar. Assim sendo, de forma consequente, não podemos olvidar de esquecer a idade núbile de 16 anos e, sequencialmente, pessoal, a possibilidade de designar representantes políticos para ocupar cargos públicos de governo, seja também, inclusive, no âmbito legislativo. Veja pontualmente que, a partir dos 16 anos, há uma certa abertura de atividades que esse indivíduo pode praticar. Mas também, pessoal, não é uma circunstância plena. Há, claramente, envolvimento de questões que limitem ainda a sua atuação. Bem, eu vou trazer para vocês, não todas, até porque vai envolver vários assuntos do direito civil, mas eu vou pontuar aquilo que eu considero mais conhecido e mais usual a nível de perguntas. Primeiramente, pessoal, não pode, portanto, o menor ele se eximir de obrigações quando dolosamente ele vem a ocultar ou mesmo mentir acerca da idade dele. É o camarada que faz um negócio jurídico em que necessita-se, portanto, da capacidade civil plena e o camarada consegue lá, por vias de fraudes, de malícias, de mentiras, de omissões, ocultar, portanto, a sua idade. Bem, nesse sentido de consequência, o artigo 180 do Código Civil diz o seguinte: o menor entre 16 e 18 anos não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente o ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar se declarou-se maior. Pessoal, no que tange pontualmente, um outro ponto importante, que são as testemunhas, veja pontualmente que o indivíduo que está na condição de incapacidade, né, o menor de 16 anos, ele não pode ser testemunha. Inclusive, ser utilizado como fonte dogmática no Código de Processo Civil e estar, pessoal, no nosso Código Civil. Vamos lá, pontualmente, artigo 228 do Código Civil, que diz o seguinte: não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos de idade. Show de bola, belíssima matéria. Pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui tratar de um outro tema associado à matéria. Veja pontualmente, vamos voltar aqui ao artigo 1860. Bem, categoricamente ficou claro que nem todos os incapazes há obstáculos para eles exercerem a capacidade de testar, porque se for maior de 16 anos, tranquilamente testa. Outro ponto de análise concernente, independente da idade, ele tem que ter discernimento, né? E aí, nesse ponto modal, nós temos que, portanto, não esquecer dessas referências. Bem, seguindo nosso barco, pessoal, no que tange pontualmente ao fato de o indivíduo ele atingir, portanto, a situação da capacidade para testar, isso vai impactar em algumas circunstâncias pontuais. Vejamos. Eu vou falar para vocês uma frase e aí vocês fazem a reflexão e eu te digo o porquê dela. Veja, a incapacidade superveniente para testar não invalida o testamento. Da mesma maneira, a capacidade superveniente para testar não valida o testamento. Professor, que molecagem é essa? Te acalma. A incapacidade superveniente não invalida o testamento. Então vamos aqui pontuar a seguinte situação. O indivíduo, né, ele fez o testamento público na presença lá do tabelião, papapá, todo aquele procedimento que a gente já havia falado na aula passada.
e saindo do cartório, ele sofre um acidente veicular, pá, e fulmina, portanto, pessoal, a capacidade de ele manifestar o pensamento e discernimento, porque ele fica em coma. Infelizmente aconteceu isso, lamentável. Então o que acontece, pessoal? A sua incapacidade, ela é nata? Não, ela é superveniente, ou seja, em razão de um fenômeno fortuito, um caso fortuito. Se fosse um raio na cabeça dele, seria força maior. Então, como é dentro da seara da realidade humana, totalmente imprevisível a circunstância, envolvendo, portanto, pessoal, categoricamente, um caso fortuito. Bem, nesse contexto de consequência, isso não vai invalidar o testamento que ele acabou de assinar. Agora veja a seguinte situação. Vamos supor pontualmente, pessoal, que um indivíduo ele comece, pessoal, a ter um comportamento de pródigo, de gastador, né? O indivíduo começa a ter um comportamento completamente disparate. E, sequencialmente, pessoal, há uma decisão judicial de sentença que reconhece a sua incapacidade, ele como pródigo. Sequencialmente, mesmo assim, ele vai até o cartório e realiza a produção do testamento. Consegue pontualmente o reconhecimento do testamento e, evidentemente, pessoal, ele morre futuramente. Nesse sentido e consequência, pessoal, há um interregno entre esses dois momentos. Primeiramente, ele estava em situação de incapacidade, pródigo, reconhecido em decisão judicial de sentença. Sequencialmente, na terceira etapa, ele vai até o cartório e faz um testamento. E, evidentemente, quando ele morrer, vai ser aberto o testamento. Só que entre a morte dele, olha só, ouve bem, entre a morte dele e o momento em que ele realiza o testamento, vamos supor 2 anos depois, ele consegue se reabilitar e se torna-se um empresário altamente respeitável. Então, volta à minha situação. Veja pontualmente que a sua capacidade ela foi superveniente. Mas veja, a capacidade foi em que momento? No momento em que ele reabilitou-se quanto à sua capacidade ou no momento, pessoal, veja só, que ele escreveu o testamento. Repito, a sua incapacidade foi no momento em que ele escreveu o testamento ou foi no momento em que ele reabilitou a sua capacidade? Foi no momento em que ele estava com incapacidade, não foi, gente? Pois é. Então veja, mesmo ele havendo a sua capacidade superveniente reconhecida, inclusive em sentença, não vai validar o testamento. Olha as duas situações. Primeiro, o camarada capaz, plenamente, faz o testamento, apresenta o testamento. Vamos supor que é um testamento público, ele leva lá uma minuta, o tabelião reduz a termo, registra, papapá. E aí o que acontece, pessoal? Ele sai de lá, sofre um acidente veicular, fica em coma e aí, infelizmente, ele está em circunstância pontual de incapacidade. Pessoal, esse testamento, ele, se for aberto em razão dessa situação que ele passa, o leve à morte, havendo a abertura do testamento, o testamento é válido. Agora, veja, se na época que testou, ele estava em incapacidade, por exemplo, ele era pródigo, reconhecido em sentença, mas depois que ele fez o testamento, ele se reabilitou, tornou capaz, inclusive reconhecido em grau de decisão judicial de sentença, por mais que a capacidade dele seja superveniente, ele adquira, portanto, a capacidade, não vai ter efeito, pessoal, de retroagir para validar o testamento. Qual é o princípio que norteia, portanto, o tempo do testamento? Bem, é um princípio conhecido em direito temporal, que é o do tempus regit acto. Repito, a incapacidade superveniente não invalida o testamento, da mesma maneira que a capacidade superveniente não valida o testamento. Professor, eu sou igual Tomé. Cadê isso? Aonde está isso? Está na lei, meu querido. Vamos lá. Artigo 1861 do Código Civil. Olha o que diz. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a sua superveniência da capacidade. Ou seja, vice-versa. A incapacidade superveniente não invalida o testamento e a capacidade superveniente não valida o testamento. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, dentro dessa nossa fala total, a gente pode aqui reverberar 3 conclusões bem claras e notórias.
A primeira delas, pessoal, é que a capacidade de testar, que envolve a capacidade testamentária ativa, ela é oferida no momento da confecção do testamento. Mesmo que, pessoal, olha só, posterior seja o momento da incapacidade. Veja que aqui é um critério de validade absoluta. Repito, a capacidade de testar é oferida ao tempo da confecção do testamento. Mesmo que posteriormente, o pessoal, seja o momento da sua incapacidade. Então, se na época ele tinha capacidade, show de bola, ele pode testar. Agora, se 2 dias, 1 segundo depois, sair na porta, ele ficou incapaz, não interessa, porque é a regra categórica do princípio de direito intertemporal tempus regit acta. Segunda conclusão importante, a capacidade superveniente não convalida o testamento, porque aí, pessoal, não é uma questão de validade absoluta, é de nulidade absoluta. É o caso pontual de um camarada que é pródigo, gastador, ou mesmo ele tem um certo falta de discernimento mental, reconhecido em grau de sentença, tem sentença que lavra categoricamente essa situação de incapacidade, e ele consegue, vamos supor pontualmente que se quebra no tabelião, ele faz um testamento particular. Pessoal, vamos supor que depois de 2 dias ele consiga se reabilitar, tratamento, remédio, e aí, pessoal, a decisão judicial de sentença em que reconhece que ele tem capacidade civil plena. Meu querido, regra do tempus regit acta, não vai retroagir a circunstância da capacidade para convalidar o testamento. Por fim, pessoal, a própria ideia de capacidade testamentária ativa é examinada pelo princípio do tempus regit acta. Então eu não posso me distorcer, por exemplo, da questão da idade. Por quê? Eu só posso oferir que ele está na condição para exercício pleno da capacidade testamentária ativa se ele tiver domínio, pessoal, maioridade, se ele for maior de 16 anos. Não sendo, tchau, tchau, ele, no caso do tabelião, não pode, portanto, aceitar a confecção de um testamento. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, eu acho que nesse ponto está bem claro, bem translúcido. Não podemos esquecer também que, como qualquer testamento, deve-se observar os requisitos gerais, claros e translúcidos do testamento, ressalvado pontualmente o inciso número 1 do artigo 104, que fala são requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico. Aí vem, gente, a capacidade, né? Essa capacidade não é a capacidade civil plena, é a capacidade de testar. Está lá no artigo 104. Lá no artigo 104, que ele fala agente capaz. Beleza, a ideia aqui é capacidade civil plena, mas reverberando a informação, retificando a ideia ontológica do dispositivo, por força de uma análise sistemática, tem que se levar em consideração que a capacidade para testar é dada aos maiores de 16 anos. Sequencialmente, existem requisitos específicos para a elaboração do testamento. Dentre eles, nós estamos estudando especificamente a capacidade de testar. Bem, nesse sentido e consequência, lembrar pontualmente que, mesmo sendo, pessoal, o indivíduo relativamente incapaz, ele não é assistido. Veja que é uma capacidade, é um critério específico para testamento que não exige, portanto, que ele esteja presente de um assistente. Beleza? Agora, as outras demais situações, indiscutível, é conditio sine qua non ele estar assistido. Bem, de forma derradeira e bem clara, vamos agora tratar, pessoal, do testamenteiro, que eu acho que isso aqui já está bem tamanho. Bem, os principais pontos nós já vimos tratado com vocês acerca da matéria. Agora vamos tratar pontualmente, pessoal, no que tange pontualmente o testamenteiro. Bem, há um jurista, aliás, há muito tempo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente advogado militante, que é o jurista e advogado Silvio de Sá Venosa. Ele usa um livro que até na minha época de faculdade, eu lembro que eu passei de verde, um marca-texto verde, uma expressão usada por ele, que ele diz o seguinte, que o testamenteiro consiste no executor do testamento. Só um instantinho, gente. Beber uma água. Bem, o testamenteiro, ele é o executor do que, gente? Do testamento.
Por que isso? Porque ele faz, pessoal, cumprir a vontade, ou melhor, a última vontade do indivíduo, a qual confiou a ele a incumbência, o ônus de executar, de cumprir a sua última vontade. Então, o testamenteiro, ele tem, portanto, uma atividade muito importante e realmente hercúlea, uma atividade, portanto, ao nível de uma odisseia, dependendo da situação do convívio entre os herdeiros e a complexidade que envolve as discussões sobre os bens. Então não é para qualquer um não, viu, amigão, ser testamenteiro. Bem, primeiramente, o testamenteiro é aquele que cumpre, executa a vontade do testamento, sendo, portanto, aquele que defende, inclusive, pessoal, a validade do testamento. O testamenteiro, portanto, pessoal, é uma pessoa designada, portanto, absorve a condição de ser intuito personae. A sua condição ela é indelegável, ele não pode, pessoal, mesmo falecendo, designar a herdeiros, e mesmo que ele venha a compor em um testamento, ele não pode designar a herdeiro testamentário. É algo único e exclusivo, singelo àquele indivíduo. Então, é, portanto, o testamenteiro, o executor do testamento, ele faz, portanto, cumprir a vontade do testador, é uma atividade intuito personae, indelegável, na qual o testamenteiro defende, pessoal, a validade do testamento. Nesse sentido e consequência, reverberando as disciplinas do artigo 1976, salvo engano, 1977, só confirmar aqui, 1977, é isso mesmo. Então, com base na leitura do artigo 1977, combinado com o artigo 1984, nós podemos apontar aqui, pessoal, as questões que envolvem a eleição do testamenteiro, tá? Ou seja, de quem é que vai receber esse verdadeiro ônus, essa verdadeira atividade hercúlea, dependendo da situação em que envolve os bens, dependendo da harmonia familiar ou dos beneficiários. Bem, nesse sentido e consequência, o testamenteiro pode ser nomeado pelo testador, ou seja, a pessoa escolhida pelo próprio testador. Consequentemente, poderá ser o cônjuge, companheiro superstício, herdeiro nomeado pelo juiz, no caso, pontualmente, se envolver, pessoal, a falta de testamenteiro nomeado pelo testador ou de cônjuge, companheiro superstício, tá? Então, sequencialmente, haverá, portanto, a circunstância final do testamenteiro dativo. Então, vamos lá. Primeira situação, testamenteiro é aquele nomeado pelo próprio testador. Sequencialmente, cônjuge, companheiro superstício. Sequencialmente também, herdeiro nomeado pelo juiz. Por quê? Na falta de o testador designar quem será o testamenteiro, ou mesmo da falta de cônjuge ou companheiro superstício ou sobrevivente. Agora, pessoal, não tem ninguém. Terceiro estranho será nomeado pelo juiz. No caso pontual, o testamenteiro chamado de dativo, tá? Não tem um advogado dativo? Pois é, tem também um testamenteiro dativo. Bem, aquilo que se fala aqui se prova. Vamos aqui pontualmente ler os artigos 1977 e em seguida o artigo 1974. Olha o que diz. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiro necessários. Sequencialmente, qualquer herdeiro pode requerer a partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução a prestados. 1984. Vamos lá. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges e, na falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, sequencialmente, nós temos que não esquecer pontualmente que pode ser designado, pessoal, 2 ou mais testamenteiros. A doutrina chama isso de testamenteiros simultâneos, ou seja, 2 ou mais pessoas ali no encargo, portanto, de ser testamenteiros. Bem, nesse sentido e consequência, reverbera a atenção ao artigo 1896. Não, tem alguma coisa errada aqui. Só ver aqui, pessoal.
1986. Ah, tá. Vendo? Gente, HD tá cansado, né? Tô fazendo aqui uma aula ao vivo, gravando. HD cansou, mas estou aqui à tua disposição. Vamos lá. O artigo 1986, esse que é o dispositivo que a gente tem que anotar no caderno, diz o seguinte: havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas e a elas se limitar. Caramba, traduz. Pessoal, aí temos 3 informações, não sei se vocês perceberam. Eu vou contextualizar em uma fala só. Bem, primeiramente, pessoal, testamentário pode ser somente um? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser mais? Pode. Se tivermos 2 ou mais, é chamado de testamenteiros simultâneos. Eles atuam, pessoal, de forma conjunta ou separadamente, sempre em prol de defender a vontade do testador e, sequencialmente, a validade do testamento. Bem, na hipótese em que envolve testamenteiros simultâneos, ou seja, 2 ou mais testamenteiros, haverá sempre, pessoal, a responsabilidade solidária entre os mesmos. Agora, existe categoricamente uma exceção pontual. Vamos supor que o testador determine uma das suas causas, a chamada divisão das atividades. Havendo, portanto, a divisão das atividades, aí sim, pessoal, cada um responde com o limite de suas responsabilidades. Assim, cada testamenteiro, portanto, terá responsabilidades bem definidas no testamento. Vamos supor que seja designado o testamenteiro para gerenciar os bens. O outro, subsequentemente, dentro dessa gestão de gerenciamento de bens, ele fica com alguns encargos acessórios, como o pagamento das contas, pagamento dos encargos tributários. Veja que o espólio, pessoal, ele pratica fato gerador. Ele não é dotado de personalidade, mas ele pratica, categoricamente, ele pratica fato gerador. Suponhamos o imóvel. O imóvel faz parte do acervo patrimonial da herança. Sequencialmente, incorpora toda a análise do inventário em razão pontual do espólio, que informa, portanto, todo o montante de bens. Todo ano vai ter IPTU para pagar. Todo mês, vai ter COSIP para pagar, além de outros encargos, como conta de luz. Se for uma empresa, for deixada especificamente, vai ter lá os funcionários a folha de pagamento. Então, pessoal, há sim a possibilidade da divisão das atividades. Então, nesse caso pontual, o próprio dispositivo nos dá a orientação que cada um vai ficar no limite das suas responsabilidades. É o tipo caso de, portanto, divisão de tarefas. Se há divisão de tarefas, há divisão de responsabilidades. Bem, ainda dando seguimento aos nossos trabalhos, o artigo 1977, vamos lá? Artigo 1977, ele traz a seguinte informação, que inclusive nós já acabamos de ler. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiro necessários. Veja pontualmente, pessoal, que não havendo cônjuge ou herdeiro necessário, pode ser designado o que, gente? Pode ser designado o quê? Que o testamenteiro vai ficar ao encargo da gestão dos bens que compõem, portanto, o patrimônio que engloba o espólio. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, veja que, na outra medida, existe, portanto, a faculdade do testador designar estranho como testamenteiro. Ou seja, não necessariamente tem que ser pessoas da sua família, cônjuge, companheiro, superstício, ou mesmo herdeiros necessários. Aí, aliás, o cônjuge companheiro, o cônjuge, ele é herdeiro necessário, mas os demais herdeiros necessários. Pronto, me corrigi. Bem, nesse sentido e consequência, quando o testamenteiro, pessoal, ele fica exclusivo em exercício da posse e administração dos bens da herança, ele é chamado de testamenteiro universal. Anota no caderno aí, por favor. Se o testamenteiro ele fica como único e exclusivo em posse e administração dos bens deixado pelo decújo, ele é chamado de testamenteiro universal. Veja, pessoal, pontualmente que ele gerencia todos os bens e exerce a posse dos bens que compõem o acervo patrimonial do espólio. Pessoal, vamos supor pontualmente que os herdeiros não estão gostando da atividade executada pelo testamenteiro. E aí, como é que fica? Calma.
Se os herdeiros não estiverem satisfeitos, não estiverem gostando da atuação do testamenteiro ou dos testamenteiros, que pode ter vários testamenteiros, no caso, pontualmente, como havíamos estudado, são chamados de testamenteiros simultâneos, aí, pessoal, poderá, portanto, ser requerido o interessado em juízo a partilha imediata da herança ou a sua devolução, desde que, nesses casos, os herdeiros venham garantir meios adequados contra o cumprimento do legado ou venham a conferir caução. Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, vamos ler aqui o parágrafo 1 do artigo 1977, que diz o seguinte: qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados, ou dando caução de prestá-los. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, deixa eu te perguntar. Você já percebeu que o testamenteiro tem um monte de obrigação? Não é fácil ser testamenteiro, gente. E aí eu te pergunto, será que ele não ganha nenhum valor? Será que ele não ganha nenhuma vantagem? Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui pontualmente ao artigo 1987. Bem, olha o que diz o dispositivo. Salvo disposição testamentária em contrário, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, que isso aqui já vai reverberar duas circunstâncias, duas situações importantes. Então, salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que se o testador não o houver fixado, será de no mínimo 1 a 5%, arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade da execução do testamento. Pessoal, dependendo do testamento é uma grana. Então veja aqui pontualmente. O que ocorre, pessoal? Salvo disposição em contrário. Então o testamento pode dizer outra forma de remunerar o testamenteiro. Nesse sentido e consequência, se tiver o silêncio quanto à remuneração do testamenteiro, qual vai ser o percentual que o juiz irá arbitrar? De 1 a 5%. Ele pode botar 10, 15, 20, 30%? Não. Ele entre 1 a 5%. Meio por cento? Não. Não pode. 1 a 5%. Pessoal, existe um nome para esse tipo de remuneração dado ao testamenteiro. É chamado de vintena. Repito, essa remuneração paga, que na verdade é um prêmio que é concedido ao testamenteiro, é chamado de vintena, tá? De vintena. Bem, outro ponto interessante deixa eu te perguntar, aqui está te dizendo, salvo disposição testamentária em contrário, é possível que essa atividade, mesmo sendo hercúlea, uma odisseia, né, uma verdadeira epopeia, que dependendo da situação que envolva essa atividade testamenteira, será que vai ser feita de forma gratuita? Se você tiver outro lugar do país, você vai falar gratuita, né? Estou no Brasil, Nordeste, Maranhão, então é gratuito mesmo aqui, viu? Então, gratuito, será que ele pode de forma gratuita ou gratuita, onde tu tiver? Será que, nesse sentido e consequência, é admissível isso? Pessoal, existe um debate pontual, mas prepondera a doutrina no sentido de que pode. Porque leva-se em consideração pontualmente que o artigo 1987, pessoal, olha só, isso é importante para você analisar e entender a matéria, que esse dispositivo, pessoal, ele vai trabalhar, portanto, uma possibilidade por parte do testador. O testador ele pode ter a faculdade de ficar em silêncio ou de manifestar quanto a isso. Bem, quando ocorre essas situações na norma jurídica, é chamado de norma supletiva, perante o que existe, no caso, as disposições testamentárias. Então veja, o artigo 1987, ele é aplicado se não tiver disposição testamentária em sentido contrário. Então, praticamente tudo aquilo que dentro de uma razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé for possível e amparada no crivo de legalidade, nada impede que se possa, portanto, pessoal, reverberar uma atividade do testamenteiro de forma gratuita, se assim designar o testamenteiro, ou o testador. Mas eu entendo no particular, nesse ponto eu sou vencido, eu sou professor, estou gravando essa videoaula, eu tenho uma responsabilidade para você que está aí.
Mas meu ponto de vista é que tem que ser oneroso, tá, gente? Nesse sentido no meu ponto de vista, tá, gente? Voto vencido, mas todo treinador que defende. Esse salvo de disposição testamentária em contrário significa dizer que ou ele dispõe de forma categórica como remunera, ou, na hipótese contrária, respeitando ser uma norma legal supletiva pelo testamento, haverá um prêmio que a doutrina chama de vintena, sob percentuais de 1 a 5%, que é arbitrado pelo juiz. E leve em consideração, pessoal, não é a herança bruta, mas o valor da herança líquida, tá? E, para tal, o juiz vai analisar os critérios de complexidade que envolve, inclusive, a execução do próprio testamento. Então, veja pontualmente que é um critério técnico, científico e jurídico. No meu ponto de vista, é claramente uma situação que deva merecer remuneração. Bem, pessoal, é isso que eu queria falar pontualmente acerca de testamenteiros, de capacidade de testar. Bem, seguindo o barco de nossa história aqui, nós vamos aqui migrar para um outro assunto importante. Vou falar de um assunto bastante rico de informações, que é o testamento caduco, nulo ou anulável. É um ponto de vista, um ponto de experiência jurídica bastante rico de informações. Nesse sentido de consequência, eu agradeço profundamente a participação de vocês. Muito obrigado. E nesse sentido de consequência, pessoal, eu lhes aguardo pontualmente num próximo encontro. Bem, te desejo, em sinceras palavras, sem hipocrisia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja feliz, fique em paz e não esqueça, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.